O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados irmãos, aqui na Igreja Perpétuo Socorro, Vila Velha, Praia da Costa, que nos acompanha pelas redes sociais. A Bíblia, a missa, na liturgia da palavra, ela é uma sequência. Está ligado ao domingo passado e ao domingo seguinte, assim por diante, para que nós possamos compreender e mergulhar no mistério. Como vocês não sabem nem o que foi meditado semana passada, vocês são cabeça dura, eu como um bom padre vou lembrar a memória de vocês. Semana passada o Evangelho falava Jesus multiplicou os pães. Ah, é verdade, multiplicou os pães. Na verdade, essa passagem bíblica da multiplicação dos pães aparece umas 6 vezes no Novo Testamento. É algo assim realmente extraordinário. O que aconteceu? Será que houve um milagre ou uma partilha? Não pode ter acontecido de fato um milagre. Milagre é quando não se explica. Tem 5 pães, 2 peixes, daqui a pouco todo mundo come, isso é milagre, gente. Mas pode, através desse milagre, nos ensinar a partilha, que também, se nós partilharmos, o mundo não terá fome. E é verdade, né? Se nós partilharmos tudo que temos, se o ser humano partilhar tudo que tem e sabe que não teríamos mais necessitados neste mundo, meus irmãos. Isso é uma verdade. A ganância de poucos, o que poucos têm e muitos não têm, sofrem não por vontade divina, mas por ganância humana. E assim então o povo esteve lá, foi saciado. Cara, viemos aqui, ouvimos umas coisas legais. E depois o cara ainda nos deu comida de graça, sem pagar R$1. Meu irmão, esse cara é o cara. Aí chega no dia seguinte, a barriga começa a roncar de novo. Volta para aquele lugar, o homem deve estar lá. Quando chega lá, o homem não está lá.
E aí ficam desesperados. Vão fazer o quê? Onde está esse homem? Olha, disseram que ele saiu com os amigos dele no barco. Bora. Comida de graça, meu irmão? Vamos correr atrás. Nós estamos querendo, realmente esse homem nos saciou de uma maneira maravilhosa. Mas que é interessante que o ser humano, quando está com fome terrena, o que a fome terrena não provoca no homem. Quando o homem tem fome das coisas terrenas, seja a comida ou as matérias da vida, ele faz de um tudo. Ele faz de tudo por aquilo. Pegou um barco, atravessou, para quem já foi à Terra Santa, não é um mar, né? É um grande lago. E ali atravessou, chegou do outro lado, em Cafarnaum, que hoje tem resquícios daquela cidade. Quando chegaram na cidade, pronto, encontraram o homem. Para não chegar, para não ter cara de pau, ei, tem comida aí? O que eles fizeram? Rabi, quando chegastes aqui? Olha que povo cara de pau, né? Tudo faminto. Jesus percebe que eles vieram ali por outros motivos, não pelo essencial. Na verdade, meus irmãos, ainda hoje, a maioria das pessoas que procuram o Senhor são por coisas terrenas. Infelizmente. Quando eu entendo por terreno, o que eu falo por terreno, digo a sua própria saúde, comida, emprego, trabalho, tudo. Muitos procuram o Senhor por coisas terrenas. Infelizmente, lógico, Deus tem poder de tudo, só que a materialidade, o terreno, Deus já entregou para nós. E Deus pediu para que nós cuidássemos e multiplicássemos e que pudesse realmente cuidar de tudo. Se nós não estamos tendo, não é culpa de Deus. Não é esse alimento que Deus veio nos oferecer. Embora Ele tenha poder para tudo. Jesus percebe e sabe que muitos o procuram. As igrejas hoje, Brasil e mundo afora, estão cheias. E muitos vendem uma imagem de Jesus que vai resolver os nossos problemas terrenos. Não é isto. Jesus multiplicou os pães para mostrar para nós um caminho. Dizendo que, olha meus irmãos, se vocês se juntarem em grupos, em comunidades, e partilharem e viverem unidos, não irá faltar para vocês. Mas as pessoas não querem a lei do esforço. Quanto mais puderem então ganhar de graça, receber de graça, melhor é. Acontece então que diz Jesus: vocês vieram aqui porque comeram e ficaram satisfeitos. Mas eu vos digo, esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Caramba, qualquer alimento. Hoje nós temos energia elétrica, que temos congeladores, freezers, que por mais que nós congelemos esses alimentos, sua vida é perene. Uma hora irá perder a validade, não terá mais o gosto. Jesus fala para que nós devemos nos esforçar pelo alimento que permanece até a vida eterna. Como? Que alimento é esse que tem o poder de permanecer a vida eterna? Nós nos desgastamos, nos matamos, sofremos pelos alimentos terrenos. Nossas dores e angústias e alegrias são pelos alimentos terrenos. Mas Ele nos diz para nos esforçarmos pelo alimento que permanece a vida eterna. Que alimento é esse? E aí vem o pessoal dizendo: o que devemos fazer para realizar as coisas de Deus? O que eu devo fazer para receber esse alimento? Jesus, é engraçado que o homem sempre quer fazer. É ele que quer resolver. Qual é a resposta de Jesus? A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Não tem que fazer nada, só acreditar. Mas aí, acreditar em quem? Diz aqui: que sinal realizas para que possamos crer em Ti? Que obra fazes? Acreditar em você? É só acreditar em você? Agora, quantos aqueles que acreditaram em Ti e foram decepcionados?
que pediram, então um monte de gente sofrendo aí, que acreditou em você, fizeram oração, mas morreu fulano, beltrano e ciclano. Olha o sofrimento, que sinal você realiza para que eu possa crer em você? Quem você é, na verdade? Quem é Ele? Um evangelho que pergunta, né? E vós, quem dizeis que eu sou, né? Quem é Jesus para que nós possamos crer nele? Nessa semana saiu uma coisa reveladora. Não sei nas redes sociais, desculpe escandalizar alguns, mas nas redes sociais essa semana saiu uma descoberta. Um grupo pegou o microfone, diante de uma multidão, revelou que Jesus é bicha. Vocês viram isso não, gente? Jesus é homossexual. Jesus, segundo alguns, é. Cada um vai olhando segundo o que quer. Quem Ele é, para que nós possamos acreditar nele? Alguns vão achar que Ele não é tanto mais, é um profeta. Os muçulmanos acreditam que Jesus é um simples profeta. Que sinal você realiza para que eu possa crer e acreditar em você? Porque os nossos pais, os antepassados, tinham Moisés. E Moisés fez chover comida do céu. E não aconteceu mesmo? A leitura primeira que para nós hoje nos mostra exatamente isto. O povo que vivia no Egito, escravizado, foi liberto e reclamou, murmurou até que Deus, através de Moisés, fez chover carne. Como é que é isso? Segundo as explicações dos teólogos, naquele período, naquela época, muitas aves migram. E ao trajetos grandes, cansam e ficam muito fáceis de serem aprisionadas, pegas. E assim, eles podiam então facilmente ter carne. E viram que este sinal prodigioso, ou uma profunda coincidência, era ali a mão de Deus. Quem tem fé, poucas coisas acontecem e ele crê que é a mão de Deus. E aquela geada que dava de madrugada, formava-se uma película que fazia um pão. Então diziam, Moisés fez, olha o que ele fez. E o que você faz? E aí diz Jesus, olha, o que Moisés fez não foi ele, foi o meu Pai. Só que o alimento que Moisés deu é um alimento que perece. Tanto é que dizia, né? O povo sairá diariamente e recolherá a porção de cada dia. Cada dia eles tinham que comer de novo. É engraçado, né, gente? Já comeu hoje? Já almoçou? Já? Almoçou de manhã? Eu almocei em Belo Horizonte. Obrigado, povo de Minas Gerais. Deus abençoe as mães de lá. Engraçado, estou com fome de novo. Não vejo a hora de acabar a missa aqui, ir para uma pizzaria. Domingo, missa, pizza, combina, né? Olha, pizzaria, por favor, depois me dá um desconto aí, porque eu estou fazendo a campanha, né? Engraçado que a comida é interessante que a gente come, mas daqui a pouco está com fome de novo. Uma coisa que eu vou reclamar com Deus quando lá chegar, Deus, você podia ter esticado um pouco o paladar, né? Porque a coisa mais gostosa da comida é o paladar. Quando entra aqui, acabou, rapidinho, desce. Dá vontade de fazer igual a vaca, né? Voltar e ficar ali de novo, sentindo aquele gosto. Porque o melhor da comida é o paladar. É o melhor. Só que o problema é que se a comida for ruim e o paladar longo, aí misericórdia, né? Um desespero, né? Mas a comida que nós comemos, ela nos alimenta, mas logo perece. Estamos com fome de novo. E o que Moisés fez, nada mais é do que criaturas, animais, em que eles se alimentavam. E aí diz Jesus, eu, em nome de Deus aqui, o meu Pai vos dará o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Olha, é um pão que permanece para a eternidade e é um pão que dá vida ao mundo. Se nós pegarmos essa palavra vida em grego, vamos ao original, tem diferença. Lembra da palavra amor?
que tem três: ágape, filia e eros. A palavra vida no original também tem dois significados. Duas palavras que na tradução diz vida. Mas diz o seguinte: vida em grego pode ser bios, que é biológico, de vida, e zoe. Zoe no caso, refere-se à vida eterna, à eternidade. Então diz Jesus, aqui é zoe, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá zoe ao mundo. Dá muito mais do que biológica, muito mais do que aquilo que é o natural. Aquilo que Deus nos dá é o zoe, é a eternidade. E aí então as pessoas, Senhor, então dai-nos sempre deste pão. E aí vem, eu sou, lembra, eu sou é o nome de Deus. Deus é pão zoe, Deus é pão que dá vida, muito mais do que a biologia, porque eu posso ter vida humana, muitos estão aí sadios, mas não tem zoe, não tem a vida de Deus, não tem o alimento, que diz, esse alimento, quem o come, não terá mais fome e não terá mais sede. Meus irmãos, o que nós vivemos no tempo presente, sempre na nossa existência, são pessoas famintas de Deus. Podemos aí fazer fome zero, podemos com Bolsa Família, que é importante dar matéria para as pessoas mais carentes, sim. Mas o que o ser humano tem necessidade é o alimento da vida eterna. Tem crescido em nosso meio angústias, depressões, pessoas sem sentidos, fruto de quê? Não tem vida, não tem o alimento. E como é que nós podemos comungar deste alimento? Sim, esse alimento é o próprio Cristo. É o Cristo palavra. Toda vez que nós comungamos da palavra de Deus, vem cá, palavrinha. Nós estamos comungando da palavra da eternidade, do pão. Tanto é que a igreja, na liturgia, diz: pão da palavra, duas mesas, está vendo? A mesa da palavra, mesma característica, mesmo desenho, mesmo material, no mesmo nível, está o pão eucarístico, o pão, corpo e sangue de Cristo. Esta palavra é tão sagrada quanto, embora esta aqui é o pão real, podemos viver e tocar. Quem comer desta palavra e desta Eucaristia tem vida, mas não basta comungar. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entra no reino dos céus. Nem todo aquele que comunga, que come, bebe da palavra e da Eucaristia, não tem a vida eterna, continua insatisfeito. Por quê? Porque não basta, não é um gesto mágico de comungar, se não houver em nós uma transformação. De Jesus naquela parábola: quem ouve a minha palavra e não põe em prática, é como um homem que constrói sua casa sobre areia. Se eu venho para a igreja, comungo da palavra, ouço, e aqui comungo do corpo e sangue de Cristo, mas não transforma a minha vida em atitudes concretas, não adianta de nada, vou continuar insatisfeito. E o que mais temos? Pessoas insatisfeitas. Elas às vezes têm tudo, mas não tem nada. Há um vazio, está crescendo as pessoas com um vazio existencial. Padre, eu não sei o que eu estou sentindo. Na verdade, é um vazio, é um buraco, não dá vontade de lugar para nenhum. Fome de Deus. Porque quando eu comungo e procuro viver o amor, o que é comungar de Cristo então? É nos alimentar dessas duas mesas para que nós possamos partilhar, amar. Quando eu amo, gente, há uma saciedade indescritível. Indescritível. Quando eu começo a partilhar, quando eu começo a sair de mim mesmo, do meu egoísmo e viver o amor, gente, é algo pleno, que nos dá sentido de vida. E é esse alimento que nos dá realmente, que é eterno. Carro é eterno.
Casa é eterna? Pessoa é eterna? Ninguém é eterno. Só que nós nos esforçamos para ter isto. Não que ter essas coisas não seja necessárias, sim, é importante tê-las, mas que nos esforcemos mais ainda pelo alimento eterno. Se esforce para amar, se esforce para partilhar, se esforce, mas como nós sozinhos nós não conseguimos, nós então alimentamos de Cristo, da palavra e da Eucaristia, porque só assim seremos novos. É o que diz aqui a leitura segunda que nós ouvimos, São Paulo aos Efésios: renovai o vosso espírito e vossa mentalidade, revesti o homem novo, criado à imagem de Deus, despojando-vos do homem velho. O homem velho é o homem terreno, é o homem agarrado às coisas. Vivemos no nosso país pessoas famintas, desnutridas. Quanta desnutrição, e isso está nas escalas mais poderosas, mais ricas. Pessoas desnutridas. A corrupção, a sua raiz é desnutrição. O egoísmo, a busca desenfreada por ter, é desnutrição. Porque o terreno, gente, quanto mais eu tenho, mais eu fico insatisfeito. Eu quero mais, quero mais, quero mais. Mas aquilo que é eterno, quando eu vivencio o eterno e procuro e passo a experiência de ter a eternidade em mim, gente, eu mais desprendo-me daquilo que é terreno. Eu vou descobrindo e vivendo um tesouro muito superior. Mas temos que o quê? Acreditar. Num tempo onde o racionalismo tem formas exacerbadas, temos que acreditar. Acreditar. Se nós não acreditarmos nele, não acreditarmos naquilo que nós fazemos, não adianta. Como é que eu posso acreditar? Como é que alguns creem mais fácil do que o outro? Porque alguns se entregam mais do que o outro. Se não houver de nós uma entrega, não haverá. Nós não seremos saciados. E é isso que Deus nos pede. E nesse mês de agosto, queremos louvar e bendizer a Deus, porque esta mesa de modo especial, que é a presença real de Cristo, se faz presente graças à figura do sacerdote. Neste mês vocacional, lembremos dos sacerdotes. Eu falo não porque sou sacerdote, não é vanglória para mim, pelo contrário, é graça e muita graça divina. Mas rezem pelos sacerdotes, porque é graças a eles que nós retemos o alimento. Se nós não tivéssemos os sacerdotes, assim como a religião judaica, depois que destruiu o templo de Jerusalém, não tem mais sacrifício, porque foi extinto o sacerdócio judaico. Se nós não tivéssemos sacerdotes, nós não teríamos o pão eucarístico, só teríamos o pão da palavra. Nós seríamos protestantes. Viveríamos somente sola escritura. Mas nós temos a graça de termos o quê? A presença real de Cristo. A gente pensa que padre é uma pessoa já resolvida na vida, religiosa, não precisa de nada, não está bem espiritualmente, que o padre, graças a Deus, todos os padres fizeram uma experiência profunda com Deus. Mas todo padre é perseguido, passam por dificuldades. Tem padres por aí afora, meus irmãos, que vivem realmente uma penúria, é muita exigência. Você jovem quer ser padre, venha, se é chamado a ser padre, venha, é uma graça, mas é uma vida também de muitas dores, mas Deus sustenta, e nós precisamos rezar por estes homens. Infelizmente, vou escandalizar outras pessoas agora, infelizmente, nem sabemos como, tem crescido dados já concretos de suicídio no meio de sacerdotes, por vários motivos, e que devemos nós rezar pelos sacerdotes, rezar. Você nos acompanha aí, talvez o seu padre não seja uma maravilha, ou que você gostaria que ele fosse, reze, para que ele possa sustentar,
sustentar, devemos rezar, porque é graças a esses homens que nós temos o pão eucarístico que nos sacia, para que nós possamos então o quê? Nos desprendermos cada vez dos bens terrenos que nos dá vazio. É Ele que nos dá a graça, e Ele se faz presente. Nós católicos cremos que Ele se faz presente através da bênção e da oração do sacerdote. Rezemos pelos nossos padres, onde quer que estejam, que mais vocações apareçam, para que o povo possa encontrar o verdadeiro alimento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.